Pessoal, eu dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar a aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai Digital, depois as dicas do Unidigital. Vamos voltar para a nossa aula normal, tá? E vamos analisar mais alguns exercícios. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vou tirar a tela aqui com vocês. Então, pessoal, eu tive que tirar, né, a aula, aquela do. Na minha cabeça, nós teríamos a aula do dia 3, né? 3/4. E aí tinha feriado. Eu até acho que a primeira versão que eu pus aqui, eu havia esquecido dessa, só tinha lembrado do dia do trabalho. Então, é, vou ver se hoje eu faço mais exercícios aí para a gente conseguir ir acompanhando, tá? Lembrando que a gente ainda tá nesses aqui, né, de corrente contínua. Desculpa, gente. E aí, deixa eu pegar a SAP aqui, ela foi importante lá no início, né, para aquela primeira atividade. Então, isso daqui a gente já analisou, esse aqui também. Agora falta esse daqui, ó. Esse, ó. No próximo módulo, nós vamos entrar na disciplina de. Vamos começar com instalação elétrica predial, tá? E esse exercício aqui é comum a gente ver em exercício de física, né? Até de livros aí. Só que lá no segundo grau, eu confesso que assim, eu sabia que tinha, por exemplo, fórmula que é a fórmula da potência, né? Por exemplo, potência igual a tensão multiplicado pela corrente, né? Que aí eu lembro lá que no livro de física, na hora que o pessoal deduz aqui, né? Você tem a área da seção transversal aqui do cabo, e essa área da seção transversal, né, ou seja, até eu cumprir o comprimento dele completo aqui, os elétrons, né? E ainda mais quando se a gente enxergar o cabo de frente aqui, né? Os elétrons, se for corrente contínua, são como microformigas que vão se propagando aí, né, ao longo do fio, né? A gente tem, por exemplo, uma fonte, né? Convencionou-se o polo positivo, o polo negativo aqui, né? Aí você tem uma carga aqui, né? Uma resistência.
Essa resistência pode ser um circuito resistivo, né? No caso, o chuveiro. Então, ou né, um resistor aí de uma placa de circuito, né? Corrente elétrica vai fluir, né? Fecha o circuito aqui, ele vai fluir. Isso é o sentido convencional. Até naquele software lá, o FET Colorado que eu mostrei para vocês, né? Na hora que você pede para ele o sentido convencional da corrente, é do positivo para o negativo. Quando é o real, aí ele pega e faz o inverso. Ele mostra um monte de pontinho, né? Na verdade, é um monte de sinal de menos, né? E no do negativo para o positivo. Porque, na verdade, quem anda aqui no condutor são os elétrons, tá? E não os prótons, né? Lembrando, se for um condutor de cobre, né? A gente lembrando lá da atomística, né? O cobre tem o núcleo lá, que ele tem prótons, né? Carga positiva e carga neutra, e tem as eletrosferas, né? As camadas K, L, M, tem os modelos lá, né? Bohr, Rutherford, N, O, P e Q. E aí tem os subníveis de energia, o SP, né? Aí a gente faz aquele diagrama de Pauli, né? Um S, dois SP, né? Que a gente ama fazer isso daqui, né? Lá de química. Nossa, no início eu odiava fazer aquilo lá. Eu decorava lá, mas aí depois, assim, eu aprendi a fazer, mas eu confesso que na época eu não entendia muito, não. Hoje eu entendo um pouco mais, né? Mas eu não entendia muito, não. Então, os elétrons, né? O cobre, por exemplo, né? Se olhar lá o cobre, ele tem número atômico, se não me falha a memória, 29. Então ele tem 29 prótons e 29 elétrons, né? Eu teria que fazer aqui a distribuição, mas se eu não me engano, o 29º elétron, ele está em uma dessas camadas aqui, e é ele que é vamos dizer assim, o responsável pela corrente elétrica. Então você está falando, professor, que esse laranjinha aqui que o senhor desenhou, que é um monte de formiguinha que são os elétrons aqui, o portador de carga. No cobre, eu acho que no cobre é isso, tá? Depois eu teria que rever aqui e fazer os cálculos aqui, né? Que aí o cálculo é mais ou menos assim, né? Lembra lá, ó, K, L, M, aí aqui você simula as cargas, né? E aqui os subníveis, né? Começa com S, 2SP, tá? Subníveis aqui de energia, né? E aqui, aí quer dizer que na camada K tem dois subníveis aqui. Tem dois elétrons, né, que ficam em spins contrários, ou seja, os elétrons, eles têm carga igual, né? Lembra lá em eletrostática, né? Vocês olhando aí pelo material de vocês, em eletrostática, cargas iguais se repelem, cargas opostas atraem, né? Então, porque como que o elétron consegue ficar um próximo do outro ali, né? Causando a coesão. Porque é mais ou menos assim, você tem um átomo de cobre aqui e você tem os elétrons aqui nos seus níveis e subníveis, né? Camadas, que esse aqui é o número quântico primário, né? O número quântico secundário é do subnível, o subnível S, por exemplo, né? Ele suporta dois elétrons. E ele suporta dois elétrons com spins contrários, ou seja, dois elétrons pode ficar um próximo do outro se eles estiverem com campo magnético oposto aqui, por exemplo, vamos supor, polo norte desse está aqui e esse daqui está com o polo sul. Polo norte e sul quer dizer que eles têm spins contrários e eles conseguem ficar coeso, que nos metais o pessoal chama de nuvem eletrônica, né? Então, você está querendo dizer que o elétron, o de valência, né? Ou é um, ou é dois, ou é três, tá?
Aí a gente já entra nos semicondutores, né? O germânio, o silício, né? Sob certas circunstâncias, se eu fazer a dopagem do material, fazer a mistura, eu consigo o que tem 4 elétrons na sua última camada, né? Eu consigo com que ele ou seja condutor ou seja isolante, tá? Beleza, professor. E aí, né, a gente estuda tudo isso lá em eletrostática, chega aqui em eletrodinâmica, lá no segundo grau, né, e o professor já começa a passar os exercícios que tem a ver com o mundo, né, o mundo profissional. Daí eles falam, ó, se você for um físico, você vai estudar tudo isso, mas você pode ser um físico teórico, um físico experimental, né? Ou se você estudar, por exemplo, um curso técnico ou uma engenharia aí, né? É uma eletrônica ou uma eletrotécnica, né? Ou você vai saber um pouco mais dessa área. Isso aqui é comum, tá? Esse tipo de exercício mostrando potência e o tempo. A gente aprendeu lá em mecânica, né? Que o tempo lá é em segundos, né? No caso, para a gente monetizar o tempo, a gente conta em horas, tá? O medidor de energia lá, o de empresa, né? A cada 1/4 de hora ele faz um registro lá. E, obviamente, é porque tem um contrato de demanda, depois a gente pode comentar melhor isso, tá? E aí pouco a gente fala de energia elétrica. Lá, eu lembro que tem alguns exercícios do livro de física que fala sobre consumo de energia. E aí esse daqui é o caso dele, tá? Tem uma forma de você organizar, por exemplo, esse daqui, ó, analisando as informações, ainda você continua lá na FSA, tá vendo que você fez um monte de implementação, né? Você teve que descobrir como que você ia colocar aquela lâmpada no nível de tensão lá, né? Diferente da especificação para ela não queimar, tá? E aqui, ó, mais uma tarefa para você, ó. Analisando as informações disponíveis na tabela abaixo, ou seja, essas informações você não vai encontrar elas assim de cara igual a gente está vendo aqui. Provavelmente você vai pegar relatórios lá, por exemplo, tem a maioria das empresas, ela tem uma empresa que ela faz análise da energia, né? E hoje em dia a gente pode colocar placa solar, né? Grupo motor gerador que tem gerenciamento da energia e você fica sabendo em tempo real, né? Coloca lá vatímetro, né? O que que o vatímetro faz? Ele tem um TC, né? Um transformador de corrente, que ele verifica a corrente elétrica, e tem um TP que ele verifica a tensão no painel, né? E aí aparece lá na IHM, né, do painel elétrico, o nível de tensão, né, nível de tensão, nível de corrente, potência aparente, potência, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente, potência ativa, que é a potência que realiza trabalho, né? E aí você tem um cálculo da energia. O cálculo da energia, basicamente, né, isso daqui, ó, eu peguei aqui esse daqui, ó, eu peguei um antigo, que ele é até melhor para escanear, por conta de energia aqui, né? Ela vem algumas informações. Deixa eu mostrar aqui um outro, já dando spoiler aqui, ó. Eu vou fornecer para vocês, quando a gente chegar lá, alguns laudos, parecer técnico. Por exemplo, vocês sabiam que não é só o engenheiro que pode gerar um laudo técnico. Professor, o que que é um laudo técnico? Um laudo é uma opinião técnica de um técnico. Aí, quando eu falo um técnico, não necessariamente um técnico em eletrotécnica, mas pode ser um técnico em mecânica, pode ser um engenheiro civil. Então,
nós da área, né, da área técnica e da área das engenharias aí, podemos emitir laudo, né, utilizando a nossa atribuição. O que que é atribuição, professor? Toda a base de conhecimento que nós temos, né, no caso, vocês, futuro eletrotécnico ou futuro engenheiro eletricista, né, ou tecnólogo em eletrotécnica, nós temos o conhecimento em elétrica, né? Então, tudo no que tange a circuitos elétricos de equipamentos eletrônicos, circuitos de rede de distribuição, né, de baixa tensão, que são das residências, dos comércios, das indústrias, né, da média tensão, que é o poste que fica lá na rua, linha de transmissão. Nós podemos fazer laudo falando das condições dele. Obviamente, o engenheiro ele pode fazer de qualquer tipo de instalação, porque ele tem, além de um tempo maior de curso, tem mais conhecimento ali para a formação do engenheiro. Já o técnico, ele tem uma limitado ali. E é limitado à carga. Quando eu falo carga, é potência, tá? Já vou dar spoiler aqui, que é 800 kVA, tá? E são muitas instalações que a gente encontra aí que tem a carga menor que 800, tá? Então, laudo, inclusive, na hora que a gente olhar a resolução lá 74, né? Chama resolução 74, que é do Conselho dos Técnicos, que fala das atribuições do eletrotécnico. O que que você pode se responsabilizar tecnicamente? Quando você faz um laudo desse, um estudo desse daqui, ó, por exemplo, você vai fazer esse estudo aqui para sua empresa lá, FSA, né? Você vai pegar o consumo dos equipamentos, o tempo de hora aqui, inclusive tem um analisador de energia que ele pode fazer isso daí. Só que ele é um pouquinho caro. Alguns equipamentos embarcados, você pode utilizar vatímetro, tá? O pessoal compra aí na internet, tem alguns aí que dá para você ligar ele no quadro de energia, né? E você fazer essa telemetria. Tem empresa aí, não sei se você já ouviu falar, tem uma startup que chama Traction. Você já ouviu falar dela já? Então, tem a empresa aí, a Traction, né? Eu achei que deve ter caído aí. A Traction, por exemplo, ela tem sensores ali que você pode fazer análise, tem vatímetro, tá? Ó, voltou aí, ó. Eu estava falando de empresas aí, a Traction, por exemplo, né? Ela tem sensores que mostram o valor de tensão, o valor de corrente, e que por um preço mais barato do que um analisador de energia, o último que eu vi da empresa aí, eu até esqueci, acho que era da Stack, tava 50 e tantos mil, acho que era 54 mil reais, né? Assim, é um serviço que o engenheiro, o técnico pode fazer aí, dependendo da quantidade, o técnico dependendo da quantidade de carga, né? Segundo a norma, a resolução 74, que a gente vai ver mais para frente, tá? Beleza, professor, entendi. Então eu vou só mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Ó, esse é um exemplo de documento que você pode fazer, tá? Esse documento aqui. E aí, depois que você finaliza, você faz a conclusão técnica aqui, né? Aí, nesse caso aqui, é ver quais os equipamentos, tá? Ó, analisando as informações disponíveis na tabela abaixo, né? Após calcular o consumo de cada aparelho, então, o consumo você vai multiplicar a potência pelo tempo. O ideal é você multiplicar, transformar ela em quilowatts, tá? Então, 3.093 quilowatts, e você vai ter o quê? O K, né, é vezes 10 a terceira, né? Então,
vezes 10 vezes 10 a terceira aqui, né? Você vai ter na casa, ó, você pega a vírgula aqui, ó. Quando você diminui o número, tá vendo que de 3.093, se eu colocar a vírgula aqui, não fica 309,3? Então, quanto mais eu vou diminuindo o número, o expoente ele vai ficando positivo, ó. Elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Então, 3,093K, 2.000, vira 2.100 vira 2,1 K, ou seja, 10 a terceira. 1.500 vira 1,5K. Chuveiro, né? 8.800, 8,8 vezes 10 a terceira e 5,4 vezes 10 a terceira. Inclusive, a sua conta de energia, a concessionária analisa ela em quilowatts, tá? Tá vendo o gráfico aqui, ó, de consumo desse cliente? Ó, em fevereiro de 2014, ele consumiu 1.025 o quê? Chama quilowatt-hora, tá? Então, é porque foi feito do medidor de energia aqui, ó, 1.212, que é desse mês aqui, ó, janeiro de 2015, tá? Então, você tem aqui, ó, flutuação, ó, geralmente período das férias aqui, ó, tá vendo, ó? 882 kW. Em dezembro aqui, ó, 750. Geralmente, período das férias é o que a gente, se a gente viajar, né, mais economiza energia, tá? Então, o quilowatt-hora, ele tem um valor. Nessa época aqui, ó, ele era 53 centavos. Essas outras casas aqui são os encargos, tá? ICMS, PIS, COFINS, tá? Então, basicamente, a segunda casa que dá 53 centavos é o valor do quilowatt. O restante aqui são encargos. E nessa época já tinha a aplicação da bandeira vermelha, né? Basicamente, ó, bandeira vermelha estava dando quase 3 centavos aqui, né? Então você está vendo, ó, quase 3 centavos multiplicado por 1.212 kWh deu R$ 33. Então essa conta deu o que foi consumido, né, que é R$ 644, mais o adicional de bandeira vermelha. Se fosse amarelo, ia ser mais barato, tipo 0,01 e o mais aqui os encargos, né? Se fosse bandeira verde, ia ser zero, né? Ou seja, não ia ter cobrança, tá? Isso daqui é a tarifa de iluminação pública. Entenda que vai haver um rateio naquele circuito. Mais para frente eu explico melhor isso. Então você vai fazer analisar o consumo desses equipamentos e fazer um relatório, tá? Esse relatório aqui, ó, eu peguei a norma técnica de distribuição do cliente aqui, né, do local que é Equatorial Goiás, né? E o condomínio, ele não deixava o cliente ligar um ar-condicionado. Daí o que que eu fiz? Peguei a potência do ar-condicionado, peguei, né, as tensões aqui, verifiquei o disjuntor onde ia ser ligado o ar-condicionado, verifiquei a medição geral aqui, ó, era um disjuntor de 60 lá, dá uma potência até 12.000, né, na época aqui, ó, 12.000 watts, um consumidor M3, tá? Daí eu verifiquei que a potência do ar-condicionado é menor que a potência do disjuntor, né? O disjuntor suporta 4.400. O ar, ele tinha uma potência, né? Ó, fazendo a conversão, olhando lá na placa, uma potência de 2.200, 266, tá? E a potência do disjuntor geral do apartamento, que é de 60, suporta 13.000. Então, era possível, né, em função dessa configuração, instalar o ar-condicionado esse lá de, deixa eu ver, era quantos mil BTU? Era uma ideia.
Ó, 18.000 BTU. Tá? E daí, ó, você põe a conclusão técnica e aí depois você faz o engenheiro faz a RT, né? Você vai fazer a chamada TRT, tá? Então, provavelmente você aqui pela FSA ia fazer essa análise aqui para ver quais que gastam mais, quais que gastam menos, né? E iria, é, é, por exemplo, vamos supor, tô chutando aqui, viu? Vamos supor que, sei lá, de ar-condicionado tá gastando muito. Qual que seria a recomendação? Por exemplo, repartição pública, tem gente que deixa ar-condicionado ligado, tá? Então ele não fica só 8 horas. Por exemplo, tá frio, tá chovendo, tem necessidade de ar tá ligado? Então desliga. Então você poderia economizar, né? Chuveiro também você poderia economizar colocando um de potência menor, colocando, por exemplo, um relé. Não sei se vocês já viram, tem um ponto de força que ele tem ali um relé de tempo, e aí ele marca o tempo, por exemplo, passou 5 minutos, se não finalizou, ele desliga a alimentação elétrica. Seria interessante para limitar o tempo de banho lá no vestiário dos funcionários. Às vezes está levando muito tempo aí, tá? Então, você que é da área da elétrica tem que emitir uma opinião técnica, tá? E aí, um tipo de documento, calma, que esse daqui vocês vão ter acesso a esse e outros lá em instalação elétrica predial, tá? Aqui a gente está preocupando com cálculo, tá? Mas eu já estou dando spoiler do que vocês, né, vão poder se responsabilizar e vão poder construir, né, laudos iguais a esses aqui e emitir a TRT, que é o termo de responsabilidade técnica. Geralmente, quando você termina o curso técnico, você vai receber a habilitação técnica, você recebe um login, uma senha, como se fosse um e-mail, tá? Mas aí tem um sistema lá, que aí todo e qualquer serviço que você faz, você registra nele, tá? Esse daqui seria a peça técnica aqui que você elaborou, né? O laudo, né? Com tantas páginas aqui. Aí no final você vai anexar a RT assinada por você e pelo seu cliente aqui, né? E o CREA, o Conselho Regional aí dos Técnicos, vai julgar, né, para ver se está ok. Se tiver ok, ele vai liberar ela, quando você emite, né? Demora um tempo, tá? Geralmente no outro dia, às vezes, dependendo da hora que você faz, no mesmo dia já liberam ela, tá? Aí, geralmente metade dela fica disponível, aí depois a outra metade, que é a parte de assinatura e tal, que aí eles liberam, que aí você imprime, assina, né, e escaneia aí, tá? Beleza, professor. Agora vamos executar os cálculos, tá? Tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Ah, o Marcos. É porque a internet tá ruim aí, que eu tô vendo que o pessoal tá entrando e às vezes tá caindo, né? Eu vou pegar aqui o exercício. Se tiver dúvida aí, pode perguntar, tá, Marcos? Deixa eu só pegar ele aqui pra gente analisar ele. Carregando aqui. Ó, tá carregando. Deixa eu ir lá para a página do nosso exercício.
Esse que foi o último, isso que a gente tinha feito, né, na última aula. E agora o da FSA, né? Então, depois que eu fiz essa introdução, né, esse tipo de serviço você pode prestar lá para sua empresa, né, e depois fazendo o relatório, dando recomendações, né, igual aquelas recomendações que tem no site da concessionária de energia, né, como que você pode economizar, tá? Tem muita gente que acha que economizar energia, por exemplo, isso é mais comum do que você imagina, Marcos. Por exemplo, acha que, se eu mudar a bitola do cabo, por exemplo, eu tenho uma bitola, vamos supor que na casa inteira o cidadão tem 2,5. Aí ele pega e fala, ou isso eu já escutei, tá? Ou se eu diminuir a bitola, colocar um fio de 1,5, eu vou economizar energia. Você vai, se somente se você gastar menos do que você já está gastando. Na verdade, se você diminuir a bitola, vai ser problema, sabe por quê? Porque cada bitola, por exemplo, um e-mail, ele suporta uma determinada capacidade de corrente, tá? Então ele suporta, vamos supor, um de um e-mail, um simplão, um 70 graus aí, PVC 70, ele suporta tipo 17,5 ampere. Inclusive, a norma, né, a que vocês vão aprender aí, que é a 5410, ela recomenda que você utilize o de 1,5 para instalação interna, né, cabo de cobre, só para iluminação, tá? Se for tomada, né, tomada geral ou tomada específica, tipo um chuveiro, não recomendo utilizar de 1,5. E você simplesmente só diminuir a bitola dos condutores de uma instalação ou da sua residência ou de uma empresa, você não vai estar economizando nada, nada. Economia tem a ver com tempo, igual está mostrando aqui, ó. É a potência que o equipamento tem e o tempo que ele vai ficar funcionando. É isso. Que aí vai dar a quantidade de quilowatt, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Cadê? Ah, igual que a gente viu, nossa, fica horrível, né? Aqui, ó, ele consumiu 1.212 kWh, tá? Independente se ele tivesse com cabo de 2,5, de 4 milímetros, ele podia até estar com cabo de 240. Ele ia continuar gastando os R$ 683,72, tá? Economia tem a ver com você consumir menos do que você está consumindo atualmente, tá? Então, na empresa em que você trabalha, você fez o levantamento, ou lá no quadro de cargas, né, colocando um vatímetro, ou utilizando um analisador de energia. Tem muito profissional que tem os equipamentos, tá? E tem profissional principalmente da segurança do trabalho, né? Técnico de segurança, engenheiro de segurança, que aluga os seus equipamentos para outros profissionais, né? Porque os equipamentos são caros. Por exemplo, você analisar a temperatura de um ambiente, vamos supor, o cidadão trabalha em um restaurante. E aí, para verificar a temperatura ali do ambiente, né, que geralmente fica ali perto da chama, fica mais quente, tem um termômetro que chama termômetro de globo, é uma caixa assim, aí tem uma esfera e tal, e ele consegue verificar a quantidade de calorias ali, né, e tem os níveis, né, aceitáveis aí para uma pessoa, tempo de exposição e tal. Então, tem equipamento que você só utiliza, às vezes, quando você vai fazer um laudo, e tem muito profissional que tem esses equipamentos, né? E aí faz o aluguel deles e dá para você ganhar uma grana, tá? Não só fazendo laudo, mas também tendo esses equipamentos, né? Sabendo operar eles.
Beleza. Então, tem ar-condicionado, né? É 3.093 watts. Utiliza ele por 8 horas, tá? As lâmpadas incandescentes, 12 horas, tá? Então, ela fica ligada o tempo inteiro. E assim, ó, geralmente empresa, estabelecimento comercial, né? Por exemplo, sei lá, sei lá, lojas americanas, uma Casa Bahia da vida, abre, sei lá, umas 8 da manhã. E aí, como é um espaço grande ali, né? Iluminação, mesmo estando de dia ali, né? Ela tá ligada o tempo inteiro, né? O tempo inteiro que a loja ali, né? E tem locais aí que tem turno, por exemplo, lá na Ambev, lá na Heinz, né, na Cargill, aí tem turno o tempo inteiro, 24 horas por dia aí, né? Então, isso aqui é o regime de trabalho dessa empresa aqui. Então, elas ficam ligadas por 12 horas, tá? É o total, né, das lâmpadas aqui, né? Inclusive, com o vatímetro dá para eu saber a quantidade de, não a quantidade de lâmpadas, mas a quantidade de carga, né? Ou seja, quanto mais lâmpada, aqui seria o total, né? Que é utilizado aqui na FSA. Computadores, dá 1.500. Um computador comum, igual esse aqui que eu estou usando, um Lenovo aqui, corporativo, ele é mais ou menos 200 a 300 kVA aí, né? De potência total aí. Real, né? Que o pessoal chama. Então, isso aqui é o somatório, e geralmente computador corporativo, né? Eles têm umas fontes assim, bem, a não ser que seja servidor, né? Aí já é outra história, né? Aí tem os servidores, tem duas fontes, né? Simultâneas, aquelas hot swap, né? Que você pode tirar elas funcionando ali, que não tem problema nenhum, tá? É chuveiro elétrico aqui, ó, o somatório aqui, em média. Inclusive, o vatímetro, o analisador de energia, ele conta o tempo, né, que esses circuitos estão sendo utilizados ali, dependendo de como você faz essa coleta de dados. Os secadores de mão do banheiro, né, igual, por exemplo, lá no Carrefour tem, né, quando você vai lá no banheiro, aí tem aquele secador de mão, que é basicamente, é tipo um secador de cabelo, né? Aí vai um ar quente, ou seja, ele tem uma resistência elétrica, né? Vai um ar quente. O secador basicamente é uma resistência elétrica e ar soprando ali, né? E o secador de mão ainda tem aquela luz ultravioleta, né? Que é para matar os germes ali, as bactérias. Então, esses secadores aqui, na média, eles ficam funcionando, né? Todos aqui por 4 horas. É shopping center, tem demais isso aqui. Então vamos lá, gente, calculando aqui, eu calculei, igual eu falei, né? Lá na conta de energia, a conta de energia ela calcula em quilowatt. É igual lá a sua conta de água, né? Não é metro cúbico, né? Aparece lá, você, fulano de tal, consumiu 10 metros cúbicos, que é muita coisa, tá? 10 metros cúbicos você está gastando horrores. 1 metro cúbico dá 1.000 litros, ou seja, você gastou simplesmente 10 caixas de 1.000 litros. Muitas residências têm caixa aí, de 500, até uma casa que eu comprei recentemente, aí eu achei que era de 500, tinha lá de 1.000. Eu descobri porque furou, aí eu tive que trocar. Aí quando eu olhei lá no forro, lá era de 1.000. Então, a cada 1.000 metros, né? É 1 metro cúbico lá e tem a tarifa. E da água ainda cobra mais porque cobra, por exemplo, se você utilizou 10 metros cúbicos, você vai pagar a limpeza, né? Que é que são os 10 metros cúbicos que você utilizou. Aí geralmente você paga por ter utilizado aquela água potável e você vai pagar, tem a parte da tarifa para a concessionária de água fazer a limpeza, o tratamento dessa água, tá? Então você vai fazendo o cálculo, e o cálculo de energia, ele é potência, né, em quilowatt, tá? Mas você poderia muito bem fazer em watts. Eu só estou mostrando que é em quilowatt,
Para você entender, né, a energia elétrica, né, é potência em quilowatt vezes o tempo em hora, tá? Aí é tudo monetizado em hora mesmo. O próximo aqui. Já a lâmpada incandescente, ó, dá 2.100, né, watts vezes 12 horas, deu 25.200, né, watt-hora, transformando, né, indo três casas aqui, né, em quilowatt-hora. Então deu 25,2 aqui só de lâmpada. Devo dizer, tá, que é bastante, viu? Aqui, se fosse uma residência aí, primeiro que uma residência não gasta essa potência toda. Não tem esse tanto de lâmpada, tudo ligado ao mesmo tempo aqui. Inclusive a gente utiliza naquelas. Eu tenho umas lá de 9 watts aí, que elas têm uma iluminância, né? Um fluxo luminoso bem grande ali. Umas de 15 watts, né? Imagina, se a gente fosse utilizar aquelas de antigamente incandescente, né? Primeiro que as de 15 watts, a iluminância delas, né? A de vapor sódio ali é muito fraca, mas muito fraca mesmo, né? Eu lembro que minha mãe falava, ó, menino, vai lá comprar. Ou quando ela queria economizar, ela falava, ó, vai lá comprar uma lâmpada de 40 velas. Minha mãe falava isso, 40 velas. Ai de mim se eu levasse uma de 60 watts aí. Ela, menino, você vai trocar. Ela fazia eu voltar e trocar lá por uma de 60 watts aí. Então, de 40 watts, a antiga, ela ilumina muito, mas muito pouco. Não é mais produzida, mas ainda tem muito, mas tem bastante no mercado. O computador, né, o somatório das máquinas, igual eu falei, na média, as bem fraquinha é 200 watts, tá? 200, dá uns 200 watts mais ou menos. Mas na média, os corporativos aqui que eu vejo pelas empresas, pelas escolas aqui, é de 300. Então, da FSA aqui no administrativo, né, deu 1.500 o total, e eles ficam ligados 8 horas aí, direto. Uma vez eu estagiava no escritório, aí de vez em quando eu ia na casa lá do dono do escritório, porque ele é engenheiro de segurança, né? E daí, às vezes eu tinha que utilizar as máquinas lá da casa dele. Aí ele tinha um escritório na casa e você não podia desligar o computador. Primeira vez que eu fui lá, né? Terminei de usar, desliguei o computador, moço, esse homem ficou bravo. Ele não é para desligar, não, pode deixar hibernando, tá? É aquela história, né? Tem, tem a bala, né? Mas assim, e isso é muito do pessoal aí, por exemplo, eu vejo esse comportamento, pessoal de fora aí dos Estados Unidos, né? Utiliza, por exemplo, eles gostam muito da Apple lá, né? Utiliza eles o dia inteiro ali sem pôr na tomada, né? Gosta de muita eficiência aí, o que não é ruim, né? Aí eles nem desligam, deixam hibernando ainda. Vamos pro próximo aqui. O, os chuveiros, né? Deu um total de 8.800 aqui. Eu confesso que até pouco aqui para o vestiário, dependendo. Tem um cálculo lá da NR18, que fala sobre a construção aí. Tem um cálculo que você, dependendo da quantidade de funcionários lá no vestiário, se o pessoal, por exemplo, lá, igual da Log Logística, que eles trocam, e das construtoras, né? Eles trocam e tomam banho no final do dia lá. São muitos, aí tem um cálculo lá que dependendo, você tem que ter tantos vasos sanitários, tantos chuveiros, tá? Aí tem esse cálculo aí que através da NR18 que você dimensiona isso. Então deu 17,6K, né? Até agora o vilão aqui, né? O maior consumo aqui são das lâmpadas incandescentes. O secador de mão, né? Ó, o secador de mão tá, né? Tá também gastando muito, né? Mas primeiro lugar, ó, a lâmpada incandescente. Segundo lugar, o ar-condicionado, né? Terceiro lugar, os secadores de mão, tá? Então, basicamente, de infraestrutura, né? Iluminação,
Principalmente se for escritório para projeto, né? Tem muita iluminação, luz branca ali, né? Justamente para você, não só antigamente era para ver o papel, né? Poder fazer ali na prancha ali, né? Na régua paralela, né? Hoje em dia para você, né? Tá no posto de trabalho nos computadores aí. Então, colocando aí, né? Na ordem crescente aí que ele pediu, né? Ou decrescente, né, do maior para o menor. Então, quem ganhou aí foram as lâmpadas incandescentes. Então, pensando nisso aqui, ó, do maior consumo para o menor consumo, você vai fazer um laudo semelhante àquele que eu mostrei aqui, né? Professor, tem que fazer igualzinho que o senhor fez aí? Não, né? Mas aqui eu tô dando ideias aqui, como que vocês, né, poderiam proceder aí, fazendo igual aquele laudo que eu mostrei aqui, né? Aí depois, lá em instalações elétricas prediais, né, eu vou fornecer alguns para vocês. Inclusive, tem uma tarefa que é para você fazer um memorial descritivo e também um parecer técnico, né, sobre a instalação da sua residência, tá? Mas nesse aqui é só a gente setando a mente aqui, né, para a gente entender como que funciona, como que a gente poderia pensar, né, numa dica para esse tipo de consumo aqui, né? Então a lâmpada aqui, ó, são mais tempos ligados, né? Por isso que eu coloquei no relatório, 12 horas. Além de ser um modelo de lâmpada antiga, né? Então, ele não fala, tá? Mas, porque ele deu a potência, lembra que ele dá a potência total. Inclusive na SAP, e nem aqui na folha de tarefa, eu copiei literalmente o que está na folha de tarefa, ele não fala qual que é a lâmpada em si, né? Ah, é lâmpada incandescente, é lâmpada de LED, né? Se for dando uma de Toguro aqui, né? Em pleno 2026, provavelmente é de LED, tá? Mas se for lâmpada incandescente, né? Optar por o básico, como se diz, o combo básico do eletrotécnico do engenheiro eletricista, né? É você dar a dica você pode até manter as 12 horas, porque às vezes é uma exigência aí da empresa, mas colocar lâmpadas, né? Igual essa que eu falei, por exemplo, de 15 watts, que tem uma iluminância não, eu sei que tem uma absurda lá de 15 que tem iluminância de 80 watts, né? Como se fosse uma de incandescente de 80 aí. Então a iluminância, o fluxo luminoso é muito alto para a potência baixa que ela consome. E com certeza, quando trocar essas lâmpadas incandescentes, por exemplo, por lâmpadas, né, de LED aí, vai haver aí até às vezes o projeto de iluminação aí, né, o luminotécnico, às vezes também ele não está eficiente, às vezes não precisa desse tanto de lâmpada, tá? Então você vai diminuir a quantidade de lâmpadas e você vai colocar mais lâmpadas eficientes aí, lâmpadas de LED, né? Os aparelhos de ar condicionado, ó, por exemplo aí, o que que impacta num aparelho que gasta muito? Por exemplo, antigo, né? Aqueles de janela, meu Deus do céu. Além deles serem antigos, aí, eles gastam bastante. Os aparelhos Eco, né? Na verdade, começou foi com geladeira. As geladeiras mais novas aí, elas têm inversor de frequência aí, tá? Então, a geladeira antiga e o ar-condicionado tradicional, ele liga até o termostato chegar numa temperatura e ele desliga totalmente, tá? E depois, se a temperatura aumenta, ele liga novamente. Então, esse ciclo e reciclo aí, né? Ele geralmente consome bastante energia. Agora, um que utiliza um inversor de frequência, o que que ele faz? Ele chega à temperatura que ele precisa lá, né? Que ele está setado,
e depois ele fica funcionando o tempo inteiro. Ele não desliga de uma vez, ele fica funcionando em baixa rotação, né? O inversor de frequência diminui a rotação, impactando numa economia maior de energia. Então, às vezes, utilizar uma central de ar-condicionado que ela é eco, né? Uma linha aí de inversor de frequência, ou um chiller aí, né? Uma central de ar aí mais eficiente, talvez seja a saída aí. Shopping center tem aqueles que ele solta aquelas gotículas ali, né? Secador de mão aí, ó, apesar de serem equipamentos que possuem um tempo menor, né? Também estão consumindo bastante aí, né? Talvez, né, voltar aí porque, ó, por exemplo, você colocar um secador de mão que tem essa luz, né? Geralmente os que eu vejo é que tem a luz ultravioleta ali, né? É justamente você economiza no papel, né? Porque haja papel, papel toalha ali, né? Para você repor, principalmente se for um shopping center aí, escolas, né? Universidades aí gasta bastante, né? Talvez utilizar um aí que ele, eu não sei, confesso que eu não sei assim muito bem sobre o funcionamento desses secadores de mão aí, né? Mas ver um jeito aí, por exemplo, utilizar um sensor ali, né? Eu sei que tem um sensor de proximidade, você chega ali, ele fica por um tempo funcionando, mas eu nunca testei se você ficar com a mão ali o tempo inteiro, ele vai ficar funcionando naquele tempo ali. Talvez colocar um timer ali, né? Alguma coisa ali que limite esse tempo. Chuveiro, né? Colocar um timer ali, né? Eu já vi muito isso. O pessoal coloca um relé de tempo ali. Inclusive, eu já vi muitas lojas, não no chuveiro, mas na iluminação, eles pegam e liga em locais esporádicos ali a luz ali, né? Para manter vamos dizer assim, uma circulação ali, fazem um controle ali de tempo. Pode ser que a solução do chuveiro seja essa, né? Eu já vi, já empresas, pessoal aplicar isso. E os computadores, geralmente, se você deixar ele no modo econômico para hibernar, porque tem muita gente que não deixa ele para hibernar, a menos que você a, a, é, utilizar a tecla Windows e L, né? Ele não hiberna. E aí você colocar no modo econômico, às vezes seria interessante para economizar, né? Tem muitas empresas que o pessoal sai e deixa o computador ligado, né? Às vezes é interessante, salvo o TI, né? Que aí precisa realmente, mas assim, não tem necessidade de outros computadores ficarem ligados aí, né? Principalmente numa sexta igual hoje, né? Para o final de semana, né? Já não faz sentido. Se tem alguma dúvida aí? Deixa eu só registrar aqui enquanto fazer um registro aqui. Tem alguma dúvida aí, Marcos? Alguma pergunta aí? Eu acho que você não está conseguindo liberar. Mas está liberado o microfone. Só um minutinho. Para ver se deu certo aqui, tá? Mas pode ir perguntando aí, tá? Só registrar aqui, que já que eu já deu certo aqui não. Rapidão aqui, Marcos. Tentar aqui novamente. Deu uma travada aqui, mas eu acredito que deu certo aqui.
Pode falar aí, Marcos. Eu não tinha visto sua mão levantada aí. Tá conseguindo não falar, não? Eu tô olhando aqui, tá liberado, seu. É só você ir e fica em cima na tela. Deixa eu parar de compartilhar aqui e mostrar para você. Só um minutinho. O sistema aqui tá travado. Ah, deu certo. Eu vou parar aqui o compartilhamento, que aí eu acredito que eu consigo mostrar para você. Aí aqui, ó, você consegue, na hora que você tá assistindo aí, ó, aí aparece aqui, ó, câmera, microfone, aí tá liberado. É só você vir aqui no microfone e tocar nele aqui, que aí você consegue falar. Mas eu não tô te escutando se você tá falando e eu não tô escutando, não. E boa noite. Ô, boa Aqui, noite. Ó, agora deu certo. em relação à aula, não tenho dúvida, não estou tendo dúvida. Minha Ah, sim. dúvida é a questão das atividades, como eu faço para responder, que eu não estou conseguindo ó, responder e enviar as atividades aí. Ah, não tá conseguindo enviar? Não, não estou conseguindo, eu não entendi como é que responde elas, entendeu? Eu estou tentando, mas não estou conseguindo responder. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com você. Peraí. No caso, eu consigo baixar a folha de Você, as SAP. Eu você consigo baixar a consegue? folha. Ah, Eu só consegui enviar uma, na verdade. A SAP 1 eu consegui enviar. Não sei se foi o certo, mas eu consegui enviar uhum. Ah, essa aqui você conseguiu uma, enviar. é, Então, é porque eu no meu aqui, eu não consigo, só o monitor que consegue simular aqui. Mas geralmente quando você vem aqui nessa, por exemplo, você vem aqui na aba situação de aprendizagem, né? Aí você isso. vem nessa daqui no envio, é porque no meu vai aparecer que, ó, inclusive, ó, tem um que enviou e precisa isso aqui é da atividade 2, tá? Ah, não, é da primeira aqui, ó. Provavelmente até você. E aí vai aparecer, quer ver? Deixa eu ir lá no fórum, que aí o do fórum, ele é muito parecido com o envio de vocês aí, ó. Ó, já tem do fórum aí, ó. Tem o seu, né? Tem aqui o do Romário para avaliar, né? Aí, por exemplo, aí, na hora que você clica lá em enviar, ele aparece geralmente assim, ó. Parece isso aqui, ó. Aí como que eu envio, né? Geralmente eu coloco igual tá aqui em duas telas, né? E Sim. aí o ideal, eu pego aqui, ó, e arrasto para cá e solto, né? E aí ele vai carregar, tá? Ou então você vem aqui, ó, deixa eu ver. Ah, não, aqui é mais, tá? Aí escolher arquivo, né? Você pode fazer desses dois jeitos. Eu gosto de fazer assim porque aí eu já derrubo o arquivo aqui e envio. Aí vamos supor, ó, que tá aqui em downloads, né? Então, vamos supor que esse arquivo, aí clico nele, aí ponho abrir, né? E aí ele faz o upload e aí é só você clicar aqui enviar arquivo Então, que ele vem para mim. Aí fica verde lá. Eu sei que depois fica verde na hora que envia. no caso, tem essas duas para responder, a SAP 1 e a Isso. 2. E Isso. a 2 que é de circuito alternado.
Que ainda não Aí cheguei só, nela, ainda não. aí só baixa a folha, responde e Isso. envia, no caso. Aí você pode. Entendi. Tem aluno que não consegue fazer igual aqui, né? Eu consigo desenhar porque eu tenho a mesa aqui, né? E me facilita a minha vida. Mas você pode fazer ela na folha aí, né? E muitos alunos fazem, tira a foto, né? O print, e aí vai mandando os prints das páginas. Pode Entendi. fazer assim também. Aí eu vou dar uma revisada no que eu já enviei, vou ver se precisa arrumar alguma coisa. Aí Uhum. faço a 2 não precisa fazer agora, tem que esperar entrar no módulo primeiro, né? Sim, sim. A 1 já pode fazer, que é Já, essa já pode primeira. fazer já. Tá, vou ver Aí depois. eu Aí, na hora que eu, aqui na aula, aí geralmente eu deixo aqui, ó, nessa pasta, uma análise para você ver, para você, né, pra você corrigir, ver como é que foi a solução, tá? Desses slides que eu passo aqui, tá? Aí aqui é mais sintético, tem mais informações aí para você tirar dúvida também, tá? Aí geralmente eu coloco na pasta acima da aula aqui. Tá bom, beleza. Aí qualquer dúvida, e se não estiver conseguindo falar comigo, Marcos, você fala, a sua monitora é a Vitória, aí você fala com ela aí, e ela fica perto, ela senta aqui perto de mim, né? E daí fala, olha, eu preciso falar com o professor Pablo aí, que eu tirar uma dúvida, que às vezes até entre com você numa chamada aí, né? Você entra no link, que aí a gente pega e tira dúvida na parte da tarde aí, se você, né? Se quiser, não tem problema nenhum não, tá? Beleza. Precisa ser Valeu. necessariamente na aula, não. Então tá. Fica com Deus, viu? Valeu.